Redução de medida, projeto verão, você já está sentindo essa pressão? As temperaturas estão esquentando e a gente está sentindo aquela pressão para emagrecer, para reduzir medida, para ficar com o corpo dentro de um padrão. Esse é o Beleza na Lata, eu, doutora Cristiane Sonsino, junto com a querida doutora Gisela Garcia Coan. Nós estamos recebendo uma convidada muito especial e ela pretende quebrar tabus aqui. Eu já gostei da ideia, Doutora Ana Carolina, nutricionista, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, adoro falar, então tá ótimo. Doutora, o que é essa questão dessa pressão? Fala um pouquinho pra gente, essa pressão que principalmente as mulheres sofrem quando começa a ficar mais quente a temperatura, né? E as pessoas começam, não, agora vai entrar o verão e agora eu tenho que diminuir medidas e eu tenho que entrar numa dieta e eu tenho que entrar num padrão. Me conta, como que é essa questão? Bom, a gente tem que lembrar que hoje em dia não só as mulheres, né? Eu atendo vários homens que também têm essa pressão estética, mas realmente fica mais em cima das mulheres, porque historicamente a gente foi meio que criada para ser bonita, sabe? É uma questão muito histórica, tem questões sociais, enfim. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, apesar de eu ter percebido que existe muito mais diversidade, né? Diversidade de corpos, a gente tem o movimento Body Positive, que todo mundo pode estar dentro, ainda existem padrões que são muito bem estruturados e estabelecidos. E geralmente são padrões que a gente fala que eles são anti-hegemônicos. Como assim? São aqueles que são muito difíceis de atingir. Sim. E que tem a minoria dentro da população. Ah, Carol, nossa, que viagem. Não. Se a gente for dar um exemplo, pesquisem aí na internet, tem um pintor chamado Rubens, Paul Rubens, e ele tem um quadro chamado Três Graças. O Paul Rubens, quando ele representa de 1500, mais ou menos, 1600, ele representa as Três Graças como três divindades, né? E elas eram gordas. Porque naquela época, em 1500, você acha que era fácil ter comida? Não, era super difícil. Só tinha comida de quem tinha muito dinheiro, né? E aí, o padrão de beleza era quem tinha muito dinheiro. Então, era ser mais gordinho e mais branquinho, etc. Hoje em dia, mudou. Porque justamente a gente tem muita disponibilidade e muito alimento que é rico em calorias, rico em ultraprocessados, enfim. E a gente acaba favorecendo engordar ou não. Então, esse padrão de beleza ficou justamente aquelas mulheres que conseguem ter mais controle da alimentação, tem quem cuida da alimentação o dia inteiro, tem tudo, né? E que não é o reflexo da maior parte da sociedade. Então, o padrão de beleza é sempre uma coisa que é muito inatingível. E cai sobre as mulheres, mas cai sobre homens também. E aí, dentro disso, a gente tem essa questão de que, preciso emagrecer, né? E não é por aí, a gente precisa entender que, de novo, no episódio anterior a gente falou, né? Nosso corpo não é massinha de modelar, não é assim, emagrece e engorda. Da mesma forma que é difícil pra gente emagrecer, a gente não engordou do dia pra noite. O problema é que quando a gente percebe, a gente tem isso, né? Enfim. O efeito sanfona também não é legal, né? Eu anotei aqui, efeito sanfona. Fazia tempo que eu não via esse termo, assim, é um termo comum, né? É o efeito sanfona. Existe um peso, assim, que eu me cobro muito, mas é um peso em que eu me sinto bem. Às vezes as pessoas olham pra mim e eu falo, nossa, eu tô gorda. As pessoas falam assim, não, você tá magra. Mas eu não é o gorda esteticamente que eu falo. É o peso que eu me sinto bem, que eu me sinto disposta e que eu me sinto leve. Então, porque é uma questão de saúde, né? É o que eu sou acostumada a ser, né? Então tem isso. Mas acho que legal você ter falado, porque a gente entende que gordo é uma ofensa. E aí a pessoa automaticamente fala, não, você não tá... Não, peraí, gorda é só o contrário de magro, entendeu? Então eu falo, eu sou gorda. Não, mas você não, mas você não é feia. Não falei que eu era feia, eu falei que eu estou gorda e tá tudo bem, entendeu? E é esse o ponto. E a gente também precisa refletir até por que você acha que você precisa estar naquele peso e quando você teve esse peso que você... O que mudou na sua vida para você mudar desse peso? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que as nossas discussões dentro do consultório ela tem, sei lá, quase 40 anos e quer voltar para um peso de 20. E, cara, você é a mesma pessoa? Não é. De forma alguma. Então, a gente... E não só metabolicamente, mas pensar que a gente é mais do que um corpo, né? Eu acho que é a frase que eu sempre falo pros meus pacientes, você é mais do que um corpo. E aí, as pessoas têm medo de ir
sei lá, na praia, usar um biquíni, e na verdade, as pessoas que estão em volta estão mais inseguras que você. Então, o que eu falo, né? O que é o corpo de verão? É o corpo que você tem e o corpo que você tá porque feliz. Porque a pessoa às vezes nem aproveita. Não Exatamente. aproveita a praia, não aproveita a piscina, porque fica com essa questão gente, emocional, isso acontece comigo. Eu me escondo, assim. Tipo, eu compro um biquíni bonito, mas eu me preocupo mais com a canga, porque é ela que fica mais tempo. Mas olha que doloroso, você tá muito mais dentro do padrão do que eu, por exemplo, que não tenho, né? E você tá mais dentro do padrão do que muito mais gente por aí. E você se violenta, como que é uma violência que a gente faz com a gente mesmo. Eu não tô falando que é errado a gente fazer procedimento estético, porque a gente é um cuidado, a gente precisa cuidar da pele, mesmo fazer outras coisas, porque ajudam na saúde também. Mas viver às custas disso e deixar de viver por causa disso, né? É uma dor que a gente tem que tomar cuidado para não se violentar. Nossa, e é muito assim, às vezes eu falo assim, ai, minha barriga, ai, não sei o quê. Minha filha é muito magrinha, né, Cris? Ela é magrinha. E eu vejo ela, às vezes, sentadinha, falando assim, olha a minha barriga. Quer dizer, ela tá me copiando, é um comportamento que eu tenho que tomar cuidado. E você tá copiando o comportamento do seu... E aí, a gente, como quando é mulher e mãe, eu não sou mãe, mas eu sempre oriento as mães, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente passa pra frente. E isso que você tá falando, os transtornos alimentares na infância, estão cada vez mais cedo por causa disso. Porque a gente tá sofrendo tanta violência, a gente se violenta tanto, que as filhas olham e se violentam juntos, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso acontece dentro da minha casa. E quando a Gi fala em efeito sanfona, a gente gostaria de explicar um pouco para quem está assistindo essa questão. Ela pode ser protetora? Então, eu entro numa reeducação alimentar ou numa dieta, emagreço. Chega uma hora que o corpo fala assim, ela vai adoecer. Então, ele reprograma a produção hormonal para poder fazer a pessoa comer e falar, hoje só mais um docinho, hoje só mais uma comidinha, para poder ver se aumenta essa ingesta? Como que é o efeito Perfeito, sanfona? E vocês são estudadas também, vocês me corrigem, assim, me falem a visão de vocês, eu vou falar da visão que a gente tem. Então, é assim, quando a gente pensa em processo de emagrecimento, a gente tem que lembrar que o corpo, ele tá sempre querendo ficar em homeostase. Então, para ele, o ideal é que ele se mantenha no jeito que ele tá. Tanto que engordar também não é tão fácil assim. Assim, também é meio violento. E se ele engorda é porque ele tá se protegendo de alguma coisa. E aí, quando ele começa a perder peso, principalmente se for uma perda de peso muito rápida, o organismo entra em pânico e fala, vamos começar a aumentar a fome, porque ela tá perdendo peso muito rápido, e aí é por isso, inclusive, que fazer dietas restritivas aumentam a fome, né, não só, e aí a gente tem questões nutricionais, mas de modo geral, comportamentalmente, neurologicamente, a gente tem essas questões, que o corpo, de repente entra em pânico e fala, vai lá comer mais, e inclusive metabolicamente a gente entra num platô. E aí, como que o corpo economiza? Aí o platô paro de emagrecer. Para de emagrecer. O corpo começa a economizar porque você começa a economizar, ficar mais parado sem perceber. Tem um estudo que é um estudo que é muito citado, que eles fizeram estudos com atletas de alto rendimento das Olimpíadas do Rio. Esses atletas, eles tinham um gasto de 2.500 calorias diária, em média, assim, né? Atletas de altíssimo rendimento. 2.500 calorias, gente, eu gasto isso. Como que um atleta de altíssimo rendimento tem esse gasto? Justamente porque eles são muito eficientes na hora que eles precisam, mas na hora que eles estão descansando, eles também são muito eficientes em descansar. Então, por que eu falo isso? Porque é uma questão de que o nosso corpo é muito sábio e muito adaptativo, então tem essa dificuldade. Por isso que o processo de emagrecimento tem que ser lento, para o corpo não entender que isso é uma violência, e também porque quando você começa a restringir, o corpo começa a queimar tudo que ele vê pela frente, ele queima. Gordura, músculo, tudo. Quando recupera em quê? Só gordura, porque ele vai falar, vai passar de novo, eu preciso guardar, né? Então, enfim, mas eu gostaria de ver como que vocês veem isso. A Gi tá me olhando aqui, tipo... Não, eu quero fazer 1000 perguntas para ela. Pode começar. Não, aí você fala do atleta, e aí eu começo a pensar assim... Existe uma questão de adequar o alimento à atividade física também, né? Para você ter ganhos. Sim, sim. Então, assim, eu já ouvi falar, e aí você me corrige, por exemplo, você tem 2 frutas, exemplo. Uma que você vai comer no pré-treino e uma que você vai comer no pós-treino. E aí você vai pensar em índice glicêmico. Uhum. Então, no pré-treino, vale mais a pena você comer uma maçã, porque aí você tem uma liberação mais lenta e você tem
mais energia durante o seu treino e no pós-treino comer uma banana, por exemplo. Então, não é só a questão de, vou comer uma fruta antes e depois. Existe essa adequação também ao que você vai fazer de atividade, né? Por isso que é bom uma orientação. Porque às vezes a gente fala assim, não vou comer e vou malhar. Não, eu vou... Aí você não ganha, você não tem ganho de massa muscular, você tem perdas, né? Na verdade. Então, você tá malhando... mas ainda assim a gente não pode olhar só o antes e depois, a gente tem que olhar o todo, porque não adianta nada eu fazer antes e depois certo, o resto, assim, mesmo para atletas, o que importa é a rotina. A rotina. Né? Óbvio que eu não sou a maior especialista em nutrição esportiva, mas o que a gente vê é que para atletas a rotina é muito mais importante do que o dia, né? E até na questão de prática mesmo, né? Se ele não estiver bem preparado na rotina, também isso vai influenciar. Na performance. Isso. Tem um documentário muito legal na Prime, que dá para vocês verem, que é uma nutricionista e também ela é chefe de cozinha, que ela traz também a importância do atleta, que não dá pra gente pensar só no nutriente, que até o prazer pro atleta comer muda o jeito que ele come e o rendimento dele. Chama Eat, Race, Run. Já vou anotar. No Prime Video, e basicamente ela conta assim, que antes quando os atletas tomam só o suplemento, sabe? Vou lá, tomo gel de carboidratos, isso aqui... eles não conseguem, fica, sabe? E aí, quando ela começa a trazer sabor, e aí ela, ao invés de mandar o gel de carboidrato, ela vai lá e faz um sanduíche, não sei das quantas, e eles comem com mais prazer, fica mais fácil, eles conseguem repor melhor os nutrientes. E aí, sobre o índice glicêmico que as pessoas falam, né? O que é o índice glicêmico? É o quanto aquele alimento vai aumentar a sua glicemia. A gente vê também que hoje os estudos estão mostrando que depende também de cada indivíduo, porque também depende de como ele está nutricionalmente. Vou dar um exemplo de um nutriente que é super importante, que é o magnésio. O magnésio, ele é fundamental para o metabolismo da insulina, e se você não tiver bem de magnésio, tudo vai estourar a sua glicemia, entende? Então, a gente precisa olhar para essas coisas e também para o que você comeu no dia. Então, tem várias influências. Óbvio que para atletas a gente tem que olhar algumas coisas mais específicas e também olhar para aqueles atletas. Então, a galera... Só que assim, atleta de alto rendimento, ele já tem um negócio, eles têm análise da análise, né? Então, é diferente. Mas, tô na academia e eu preciso ver o que eu ganho mais de massa ou não, também é importante a gente olhar isso, mas olhar pro todo. E não pensar assim, não, vou fazer uma dieta, vou comer fruta, mas tem que adequar essa questão, né? Não é só... E a quantidade, né? Quantidade, mas tem gente que fala, vou comer fruta, natural. É muito individualizado, mas, né? Mas cinco assim... laranja, descasca e come cinco laranja. Mas o negócio uma coisa que eu sempre brinco, né? Que tem aquela máxima. Comprei um monte de fruta, comi com leite condensado. Mas pelo menos você comeu uma fruta. Se for assim pra você começar a inserir a fruta no seu dia a dia, pode comer com leite condensado. Porque como é pra você criar um hábito e de repente começar com leite condensado, depois você vai, né? Eu trabalho com muito paciente seletivo. Eu tinha uma paciente que ela não comia mais nada do que batata frita. Então, como que a gente faz? A gente tem que trabalhar. Eu tenho outros pacientes, por exemplo, que eu falo pra ele, cara, a gente precisa tentar inserir mais verdura no seu dia a dia. Ele não quer, porque pra ele tem aquela coisa, teve um significado de escassez na infância, sabe? Tem várias coisas que a gente tem que pensar. Então, é óbvio, não é assim, vou sair comendo tudo, não. Mas eu gostei desse exemplo de começar a comer fruta com leite condensado. Porque minha filha é seletiva. Por isso que eu falei que eu vou levar ela lá pra você. E aí eu comprei a Nutella pra ela aprender a comer fruta. Agora você já tá com a consciência ali. Mas ela aprendeu a comer a Nutella. Ela aprendeu a comer. Ela aprendeu a comer a Nutella e aí a mesma assim ela não comeu a fruta. Aí eu ri, porque assim, a gente fazer isso em casa sozinha não funciona, tem que ser com você, tá? Essa é a dica. Mas eu acho que tem um pouco dessa questão da obrigação. A nossa alimentação também tem um papel social muito importante. E aí, por que Nutella, doce, essas coisas, sempre a gente tem mais vontade? Porque tem um valor de comemoração. Sim. Fruta, verdura e legume tem um valor que é muito, assim, é obrigação. E eu já não sou mais obrigada a nada. Pensa no bolo de aniversário. É seu aniversário, é o bolo de aniversário. O que é o bolo? É o doce. Mas aí a gente tem que entender que dá pra mudar a cultura. Por exemplo, na França, nunca fui pra França, mas tem essa máxima, que para eles é tão importante a salada quanto a sobremesa. Então, eles têm um valor cultural e social de que é importante ter hortaliças na alimentação e é tão especial quanto a sobremesa. E aquela aí a gente sequência, né, dos restaurantes franceses.
Mas assim, se a gente estiver fazendo, por exemplo, não só atividade física, mas um tratamento para perder massa gorda, né? Vamos dizer assim, perder gordura, podem ter alguns grupos alimentares que ajudam mais nessa queima. Existem algumas coisas que ajudam mais, assim... Para queimar? Para queimar. Aqui, ó, vamos dizer assim, aumenta o metabolismo. Tem algum grupo... A gente vê muitas pessoas falando em chás. Então, o que a gente vê é que na ciência não tem nada de fato... Porque, assim, se fosse aumentar o metabolismo, a gente já tá com febre. Existem medicamentos, né? Tem alguns... depois eu tento ver pra gente deixar no link. Mas existem medicamentos que eles fizeram para aumentar o metabolismo a ponto de promover perda de peso, né? Mas o que aconteceu? Esses medicamentos criaram uma febre e você meio que queimava, sabe? Então... teve que ser tirado de circulação. O que a gente pode pensar é que alguns alimentos podem ajudar nessa relação de fome e saciedade, mas nunca pensar só nisso, porque não adianta nada tomar o chá, sendo que tá tudo o resto errado, sabe? Porque, lembra, tem os micronutrientes, então, que nem, se o seu magnésio não tiver, só insulina não vai funcionar. Se o seu complexo B é assim, né, a vida, mas complexo B precisa para metabolismo celular, precisa metabolismo mitocondrial, produção de neurotransmissores, e aí, sabe, se você não tiver tudo contextualizado, você não vai conseguir perder peso ou outra coisa, sabe? Fez sentido? Sim, Super fez respondeu, sentido. super. E eu vou aproveitar esse gancho, pedir para o Danilo. Danilo, agora é a hora do material que eu trouxe. Quero trazer alguma dica aqui, exemplo, tá? Nós não vamos passar dosagens, né? A gente nunca prescreve nada aqui. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de um princípio bioativo que a gente utiliza muito na área de estética, na associação com outros princípios ativos, como um nutracêutico, para aquele momento assim, estou com um nutricionista, estou fazendo atividade física e não consigo reduzir medidas. Eu não vou falar aqui de emagrecimento, vou falar de redução de medidas. O que a gente trabalha aqui na estética, né? Então eu trouxe um princípio ativo que ele chama Modulip. O Modulip, ele atua como um neuroprotetor. Pode passar, fazendo favor? E o que é muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês, é que, não sei se vocês sabiam, mas o adipócito, ele tem uma correlação com a parte neural. E daí, para reduzir medidas, a gente tem uma reação química importante que a gente chama muito de lipólise. Lipo é gordura, lise é destruição, quebra, né? Então, eu achei muito interessante esse Modulip como um neuroprotetor, porque como a gente vê lá no cantinho, a gente está vendo um neurônio e dizendo que ele tem correlação com o adipócito. E quando eu uso um princípio ativo como o Modulip, ele vai fazer com que todo o meu organismo, na parte de adipositária, célula adipositária, ela volte a ter correlação e comunicação com essa célula neural. E quando a gente está com uma obesidade, processo inflamatório muito intenso, ou medidas muito mais elevadas, onde eu tenho mais receptores de estrogênio, essas células adipositárias, elas não conseguem muito fazer lipólise, seja por dieta, com atividade física, ou procedimentos estéticos. Então, às vezes, doutora Ana, a gente não tem muito resultado estético na redução de medidas e fazendo criolipólise, equipamentos, e aí a gente precisa entender que tem uma forcinha aí. E esse Modulip, o que ele faz? Então, vamos pensar sem ele. Então, eu tenho aí um processo de estresse, um processo onde eu tenho um cortisol alto porque eu não durmo direito, porque eu trabalho mais horas do que deveria. Então, o que eu tenho no meu organismo? Processo inflamatório que quebra, impede um pouco dessa via neural e faz com que meu adipócito tenha uma dificuldade de fazer lipólise. Quando eu tenho esse princípio ativo, ele restabelece essa função neural e aí ele vai fazer com que eu tenha uma recuperação. Então aqui, ó, ele tem o estresse, então eu tenho cortisol alto e eu tenho um ganho de peso, aumento de medidas. Pode passar? Tava bonitinho lá?
E aí, quando eu tenho um restabelecimento dessa função neural adipocitária, eu começo a ter uma combinação de controle de peso. Pode passar? Isso é muito interessante, já tem bastante estudo sobre esse princípio ativo, e aqui tem a comparação, né? Eu estou estressada, eu aumento o meu cortisol, a minha função de resposta neural pro adipócito, que faz incentivo de lipólise, diminui. Então, aí eu começo a ter uma redução dessa resposta lipolítica, que é a quebra de gordura. E com isso eu tenho, então, um menor potencial para fazer lipólise e eu tenho mais acúmulo de gordura. Quando eu estou estressada, meu cortisol está alto, mas eu faço a ingesta de um princípio ativo como esse, eu tenho uma resposta aumentada desse meu neurônio. Então, eu tenho uma reação pró-lipolítica. Então, eu vou ter uma resposta mais fácil para quebra, para consumo de gordura, né, que vai ser depois usada como forma de energia. Então, meu potencial lipolítico, ou seja, a capacidade que eu tenho de fazer lipólise, né, que alise a quebra da gordura, fica aumentada. Então, eu tenho uma ajuda e um upgrade, um facilitador, né, na redução de medidas, sendo acrescentado com a dieta, com a atividade física. Então, é uma estratégia aí que a gente tem utilizado. Pode passar? E o que eu acho mais interessante, quando a gente fala muito desses princípios bioativos, lipolíticos, não é só para reduzir medida. Aqui embaixo a gente vê a questão que ele pode ter atividade antioxidante, então isso tem a função, né, de combater algumas doenças, né, neurodegenerativas, né, que ele age como um neuroprotetor, isso é bem interessante. E ali em cima, no emagrecimento, aí se você pensar em emagrecimento, eu tenho redução do efeito sanfona, aumento de saciedade, enfim, redução até do bloqueio, né, aumento do bloqueio do cortisol nas terminações lá da parte adipostária. Então, assim, só para mostrar para vocês que hoje existem recursos adicionais que podem ser incrementados aí nas clínicas de estética para quem está reduzindo medidas, para quem está num acompanhamento nutricional. Claro que um profissional habilitado, ele pode decidir, que não precisa ser esse princípio ativo, eu trouxe como exemplo, né? Para a gente poder saber que existem muitas tecnologias hoje, né, a favor dessa redução de medidas, você pode fazer combinações, né, também. Você pode fazer algumas combinações. Ele sozinho já falou do picolinato jeito, né? De cromo também. E tem uma questão que quando a gente faz redução de medida, a gente tem a questão de flacidez de pele. Uhum. Então, pode entrar a questão do silício, suplementar com silício, e o silício tem muito na aveia. E aí eu vejo que tem muita indicação de se incrementar na alimentação a aveia. Não só pelo silício, o silício você consegue em cápsula também, mas... E aí entra o profissional, o nutricionista, para colocar. Então, o que você vai fazer de tratamento? Eu vou fazer redução de medida. E aí, legal, então vamos modular esse cortisol, que ela já tinha falado do cortisol. Muito vamos do colocar cortisol. um antioxidante, vamos colocar algo para flacidez de pele, né? Então, como você pode ter ganho nessa parte dos nutracêuticos e na alimentação? Porque nem tudo precisa vir do nutracêutico. E o que eu vejo como vantagem é que às vezes a gente tem dificuldade para obter os resultados no começo, ou às vezes uma fase mediana, e a pessoa desestimula, né? Ela começa fazendo certinho, entra na academia, vai no Nutri, né? Vai na Nutri, vai. Então, às vezes, tem a dificuldade de obter resultado, e de repente a gente tem essa estratégia, né? Começar esse tratamento e explicar tudo que ela falou. É um contexto mais geral. Não adianta. Mas eu acho que tem uma dica legal. Essa coisa que você falou assim, que todo mundo começa... Porque isso é natural do ser humano, mas uma coisa que facilita a gente incluir no hábito é a gente começar com metas pequenas. Porque a gente tem uma tendência que é a seguinte:
Se eu tenho uma coisa muito grande para atingir, tá difícil, eu vou querer fugir daquilo lá, meu cérebro vai naturalmente me sabotar. Reação de defesa. Isso. Então, se eu começo a dividir aquilo lá de muito, né, que é muito distante, em pequenas coisas, então é isso que eu faço com meus pacientes. Em vez de passar, assim, vamos comer uma fruta por dia? Porque daí fica mais fácil dele atingir. Isso, inclusive, é um dos princípios do que a gente chama de entrevista motivacional, que é uma das técnicas que dá para trabalhar com nutrição, mas dá para trabalhar com vários profissionais, porque você começa a mostrar para o seu paciente que ele não é um fracasso. Porque o tempo todo ele vai estar se batendo, né, para ser um fracasso. Ele acha que ele vai ser um fracasso. E aí a gente começa a mostrar para ele que ele ganhou, ele teve ganhos. É que a gente precisa mudar a meta, mudar o objetivo no sentido, assim, de olhar que teve pequenos, o objetivo tá só um pouco mais, entende? De ressignificar essas coisas. E como é difícil mudar hábito, né? Isso. E aí tem essa questão da motivação, de mostrar por que te motiva, e tem umas coisas assim. Eu postei hoje no Instagram a diferença, assim, às vezes você tem motivação, mas você não consegue manter o teu hábito. Eu acho a motivação existe e eu percebo, assim, como é difícil manter os hábitos saudáveis. Mas mesmo a motivação, neurologicamente, a motivação, ela vem da dopamina, que é a da felicidade. Então, você precisa encontrar aquela motivação que te faz mesmo ter mais, ficar mais feliz. Por isso que dividir em pequenas tarefas facilita. Mas vou dar um exemplo. Às vezes a gente coloca muito a motivação no peso. E peso, como peso, peso, é muito volúvel, né? Fica meio frustrante. Então, a gente tem que achar motivações mais fortes. E, geralmente, essas motivações têm que estar atreladas a questões sociais. Por que você acha que é importante para você emagrecer? Porque eu quero dançar mais, eu quero subir a escada. E aí, quando isso fica mais atrelado a essa questão social, fica mais forte, a pessoa se mantém. Eu gostei bastante de saber disso agora, porque estou há quase 5 semanas numa mudança de hábito e foi isso. Precisei reduzir açúcar, quase que tirar, tá? Da dieta e fazer atividade física e realmente foi bem sacrificante, só que eu ia na balança todo dia. Passou 4, 5 semanas e nada de mudar o peso, né? Mas claro, muda disposição, diminui dor articular, você vê várias mudanças. Então, e às vezes você não mudou o valor do peso porque você tá trocando a massa. Então, peso, gente, é a pior coisa que a gente tem para usar como referência, né? Então você tem que usar bioimpedância, né? Não, só usa sua roupa, vê como que você tá, usa outras referências. E aí a gente começa a mudar a visão e isso... Porque se for usar balança, cara, a gente que é mulher, hoje eu tô super inchada porque eu tô pra menstruar, eu tô assim, balão, eu sei que se eu me bebo, até 2 quilos a mais, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E cuidado com as metas, né? Nossa! Porque assim, a gente já tem uma vida louca, né, de correria. E aí você põe mais uma meta, e uma meta que às vezes é um sacrifício. Que é o sentir fome, aquilo não te dá prazer. Como é que você vai levar isso adiante? Você não vai. Quando você procura um profissional, você ganha mais estímulo também. Você ganha um apoio. É teu parceiro ali. Isso. No tratamento estético. É acolhedor. Mas tem que ter um profissional. Parceiro. Não adianta ter um profissional que, você não emagreceu, não sei o que. Não é assim, então, né? Tá polêmica na rede. Eu estou falando em acolhimento, por isso que eu falo muito em acolhimento. Gente, tá polêmica na rede social. Não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Ó o processo. Olha, já começa. Mas ela é da restritiva. Já começa. E da mega, já falei ela, tá vendo? Não, mas ela pode, né? Ninguém vai saber quem é. Ai, meu Deus. Ela é da super dieta restritiva. Não é a do bolo de chocolate? Não. Teve uma que soltou o bolo de chocolate. Ela é das artistas. Danilo, não vou falar. Danilo, e aí, Danilo... O símbolo do Danilo. Não, Danilo. Não, eu não vou falar, mas todo mundo vai saber quem é, porque foi a polêmica da semana falando. Ela é das dietas extremamente restritivas. E aí, alguns profissionais, como o marido de uma famosa, retrucou ela é a do bolo de chocolate, porque ela postou uma receita de bolo de chocolate falando que isso é bom, é importante a gente falar, nenhum alimento por si só vai te causar doença ou engordar. Lembra, é o
todo. E aí você tem que lembrar que até o estresse que você passa no seu dia a dia... Eu tinha uma amiga que falava assim, estresse da ruga e rinil tá caro. Mas, além disso, ele também vai estimular hormônios que também vão te fazer ganhar, perder... Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado, que é um contexto. E ela postou como se o bolo de chocolate causasse diabetes, aquilo lá, e alguém retrucou, muito certamente. Vocês estão sabendo que história é? Mas é isso, nenhum alimento por si só te engorda ou te emagrece, o hábito, e nenhum alimento por si só causa uma doença ou deixa de causar, é um contexto. Mesma coisa da salsicha, você come uma salsicha hoje e vai demorar um mês para você conseguir, sei lá, tem uma que falou 32 anos pra sair, não, gente. Nós temos fígado, rim, mais um monte de órgãos que ajudam a gente a metabolizar. Detoxificar, né? Isso, exatamente. Então, e se acolham, né? A gente tem... O mundo violenta demais a gente. E é isso. Quanto mais você começa a perceber que você conseguiu pequenas coisas, você vai ficar mais fácil de você atingir grandes E eu quero voltar no assunto que Gente, eu amei seu exemplo, doutora. Que pode começar comendo fruta com leite condensado. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu precisei tirar o que eu mais amo, que é açúcar. Eu amo açúcar, eu amo doce. E aí eu comecei a usar adoçante, que adoçante agora virou o vilão, porque saiu um estudo que adoçante mata, né? Enfim, e daí assim, eu vou com aquela gotinha de sucralose assim, no meu cafezinho, e eu penso, não, eu preciso tirar o açúcar, mas eu gosto do saborzinho, tem aquele momento de curtir. Então, eu me permiti nessas 5 semanas fazer essa transição, até o meu paladar acostumar que eu consiga retirar essa questão. Já noto que algo muito doce eu já não consigo comer mais. Mas tem que tomar cuidado porque adoçante, né, deixa o nosso paladar com vontade de comer mais doce. Então, isso também é um dos problemas do adoçante, porque a gente... Todos eles? Na verdade, aqui sim, cada um tem uma questão metabólica, etc. Mas vamos pensar no comportamento. A gente existem problemas comportamentais que Danilo já tá mandando a gente embora, mas a gente vai falar rápido. A gente toma adoçante e, esquece, acha que a vida, assim, sabe? E aí, abusa disso. Sim, e, na verdade, a gente tem que usar com parcimônia. E, muitas vezes, o adoçante, ele é mais doce do que seria o açúcar. Então, a gente perde um pouco do paladar para outras coisas. Então, é um equilíbrio. E, hoje em dia, existem vários estudos demonstrando que dá para utilizar, sim, açúcar até para pacientes diabéticos. Mas a gente tem que entender o contexto e o problema do doce é comer depois de algumas coisas por causa do índice glicêmico que a gente falou em outro episódio, enfim. Então, a gente tem que fazer uma estratégia. Uma estratégia. Sim, sim. Adorando esse papo. A gente aproveita para fazer consulta online. E aproveita também para passar dicas para vocês. Espero que vocês estejam gostando, né, Gi? Eu adorei. Eu também adorei. Eu ficaria mais um tempão aqui, mas o Danilo não deixou. O Danilo já tá dando sinal lá. Gente, ele mas é um amor. A gente faz mais depois. A gente faz... façam suas perguntas que a gente faz um novo. Legal. Pessoal, olha só. A Ana já tá dando a chamada aí. Façam umas perguntinhas no nosso canal do YouTube ou até mesmo no vídeo do Instagram, que vai ficar aí disponível. E vocês fazendo perguntas, a gente gera mais conteúdo e traz a Ana aqui de novo para mais assuntos como esse. Muito obrigada, Ana, pela visita, pelo bate-papo gostoso, pelo conhecimento compartilhado. Você é muito linda, adoro ficar conversando pela com você. Nossa nova amizade, desde o bastidor, ela é uma nutri que nutre, ela nutre a nossa alma. Muito obrigada, viu? Meninas, gostei muito, você tem uma energia muito boa. Que bom, obrigada mesmo. Pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio sobre redução de medidas, quebrando tabus aí, Projeto Verão, né, que agora tá todo mundo fissurado, e acalme seu coração. A gente precisa ter felicidade, ter saúde, buscar uma equipe multidisciplinar, estar bem conosco mesmo, com a família. E eu espero que vocês tenham gostado. Então já aproveita, curte, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo, vai lá no sininho, tecla no sininho, aproveita, vai lá no sininho, tecla que você vai sempre receber os nossos conteúdos, ele vai te avisar quando um conteúdo novo estiver disponível. Esse é o Beleza na Lata, onde a gente conversa na lata, tudo que está relacionado com a beleza, bem-estar, saúde e
os seres humanos. Muito obrigada, doutora Ana. Até o Obrigada, próximo beijo. episódio, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.